eu queria falar um pouquinho de suspense e eu queria convidar vocês a pensarem nas cenas que vocês já leram de suspense, que vocês gostaram, e pensar no que foi que funcionou. Porque essa é uma parte, né, da escrita que pode ser, aliás, usada para todo tipo de obra, tá, gente? Não precisa ser para obra de suspense. Mas a tática de apresentar algo na forma de suspense aumenta muito o interesse pela leitura. Porque é aquele tipo de desdobrar da história, né, que deixa o leitor, a leitora, assim, nossa, o que vai acontecer agora? Meu Deus! Olha só onde está o meu herói, a minha heroína, como é que ele vai sair daí? Então, suspense é isso, quando você deixa quem lê muito aflito, meio desesperado, querendo saber o que é que vai acontecer. Então, suspende mesmo a pessoa, ela não está firme no chão, ela está, né, tensa, querendo continuar, que é um tipo de reação ótima de se cultivar em leitores, né? Por isso que eu recomendo a todo mundo entender como é que funciona. E como é que funciona, crianças? Vocês devem saber, porque vocês já leram obras de suspense ou cenas de suspense. Mas vamos aqui detalhar. Primeira coisa, é um personagem interessante. O seu protagonista precisa ser interessante. Então, todo aquele trabalho de construção de personagem vale 10 vezes mais se você quer criar suspense. Porque a pessoa ela precisa ter uma habilidade boa em alguma coisa e precisa também ter falhas. Porque a ideia do suspense é jogar problema no colo do protagonista. Mas é mais interessante se a protagonista for especialmente bom em alguma coisa. Que aí você acha mais interessante ainda a forma como aquela pessoa vai resolver os problemas. Só que ela não pode ser perfeita, né? Super-Homem não tem graça. Super-Homem é um herói problemático. Se não botar a Kryptonita lá para atrapalhar a vida, não tem graça nenhuma, né? Ele não tem Ele nenhuma. voa. Quer dizer, antigamente ele não tinha nenhuma nuance de maldade, né? Ele era muito super-herói ao cubo, né? Depois, ao longo do tempo, que eles criaram um super-homem mais malvadão, né? Mas ele é um personagem difícil, né? Porque ele é muito bonzinho. E é mais legal quando o seu herói, a sua heroína, né, o seu protagonista tem defeitos. Tem uma habilidade, tem defeitos. Então, o primeiro é isso: é um protagonista bem pensado. Um protagonista com sutilezas, com alguma complexidade. Ajuda. Atualmente, para manter o interesse das pessoas, você já começa na ação. Gente, a gente já disse isso antes, mas eu vou repetir, tá? Porque eu leio, né? Eu falo e leio, leio, leio. E vira e mexe eu me deparo com originais que começam com discurso. Gente, por favor, não. Antes da pessoa saber quem é o seu personagem, antes da pessoa se envolver com o seu personagem, gostar dele, não faça discurso. O leitor não quer saber. Então, não sabe, não começa a contar a infância do personagem, a namorada que morreu, você ainda não gosta do personagem. Então, contar que a namorada morreu não emociona. Tudo tem sua hora, né? Você tem que começar com a ação. A ação pega. Não ficção é a mesma coisa, tá, gente? Se você vai explicar um negócio, é muito mais interessante você começar direto com o problema e não tecendo 1000 comentários sobre o entorno. Direto no problema. E direto numa pessoa sofrendo o resultado daquele problema, as consequências. Então, tanto na não ficção quanto na ficção, começa andando, história já andando, correndo, ajuda muito. E com problema, já começa no problema. Lembre-se dos livros de ficção, o Victor Bonini da vida, né, que é um escritor de suspense nacional que faz sucesso.
Começa com a história, a fulana desapareceu, né? Então, já desapareceu, não está contando a infância dela. Depois a gente vai saber que anos antes ela teve problema, ela já tinha tido um trauma, mas já começa ali, ela sumiu, tem coisa ensanguentada ali, cadê a fulana, tal. Então, começa na ação, sempre interessante, tá, gente? E qual é o truque master? Você propõe alguma coisa que o protagonista ou a protagonista precise descobrir. Nossa, como eu saio daqui? Quem será que sumiu com isso? Onde foi parar a arma? Quem telefonou aquele dia? Quer dizer, você vai propondo as coisas que o protagonista, a protagonista precisa descobrir, ir atrás, ir movimentando, mas você nunca entrega tudo. Você vai entregando aos pedacinhos. É isso que faz suspense. Você sabe quem fez, quem não fez, por quê, como, mas o leitor só vai saber aos pedaços. Né? Você tem a escolha de fazer o leitor ir descobrindo com o seu protagonista. Essa é uma tática. Histórias de detetive muito comumente usam esse caminho, tá, gente? Mas você tem, isso é um recurso que usam muito também atualmente, os suspenses modernos, né, da atualidade, botam muito a visão, tanto de quem está investigando, querendo descobrir, como do vilão, do bandido, de quem está causando problemas, né, do antagonista. Que isso também causa tensão no leitor, que é sempre interessante. Se você sabe que o antagonista aprontou alguma coisa e o seu protagonista não descobriu ainda. E essa coisa pode acabar com ele, né? Sei lá, ele botou ali um negócio que vai explodir. Ele botou um mecanismo no Joe Nesbo, que é aquele escritor norueguês que tem umas histórias bem bizarras. Uma das melhores histórias de suspense dele tem é o que chama o Homem de Neve, Snowman. O bandido arma ele, ao longo da história, ele mata várias pessoas decepando com um fio muito afiado. E aí ele arma uma armadilha com a amada do detetive, né? Ela está lá amarrada, e se ele abrir a porta, vai passar um fio que vai cortar o pescoço dela. Então, o detetive não sabe, mas quem está lendo sabe que ele armou isso. Então, a gente sabe que se o detetive entrar na casa dela e abrir a porta do quarto, ela morre. Esse tipo de coisa, você pode contar para o leitor pode até não saber quem é o bandido, por que ele está fazendo isso, quais são os traumas dele, mas você pode saber um pouco do que ele está aprontando, ou das coisas que estão se armando, para você ficar tensa a respeito do que pode acontecer com o protagonista. Isso é uma boa tática. Outra tática é fazer o protagonista ir descobrindo. O Dan Brown faz assim, né? O protagonista vai descobrindo as coisas no caminho dele até conseguir entender o mistério todo e resolver o problema antes do inimigo de explodir o mundo, né? Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.